Olá, povo de Deus! Eu estou falando da minha infância. Eu vivia em uma bolha de felicidade, mas ela foi construindo sutilmente no meu entorno um invólucro de medo. E aí, quando eu saio da minha zona de conforto, o medo surge diante de mim de forma a me aterrorizar e não permitir que eu saia da minha zona de conforto. Eu não sei se você já passou por isso. É uma situação muito ruim. Isso é um fator limitante para todas as nossas realizações. Se nós dermos ouvido ao medo, nós nunca vamos sair da nossa zona de conforto. Porque na nossa zona de conforto não há perigo. Ali está tudo bem. Ali a gente conhece o ambiente, sabe lidar com as coisas que estão acontecendo, mas ali também não tem desafios. Ali também pode não ser aquilo que Deus colocou para nós fazermos, que representa a nossa realização máxima do nosso potencial, dos nossos dons, dos nossos talentos. Então, muitas vezes, nós vivemos numa situação tranquila, não porque queremos viver daquele jeito, apenas porque ela não nos coloca em prova de nada. E não nos colocando em prova, nós não percebemos a figura fantasmagórica do medo que fica nos rodeando como quem nos traga, quer nos tragar. Lembra quando Pedro disse que o diabo anda em derredor de nós, buscando a quem possa tragar? Uma das maneiras que ele manifesta isto é o medo que fica nos cercando, o medo que fica nos tolhendo, o medo que nos impede sairmos da nossa zona de conforto. Voltando aqui a Tiago, quando ele diz assim, somos tentados pela nossa própria cobiça. O que é a cobiça para o homem natural? Porque eu não estou ainda falando do homem espiritual, já que eu estou contando a minha experiência da infância. Eu me converti aos 18 anos de idade. Por que eu estou realçando isso? Porque Tiago diz que cada um é atraído por sua própria cobiça. Esta palavra cobiça, ela pode trazer a impressão que existe algo que a gente tem que evitar, mas que está dentro de nós e a gente quer alcançar. Mas vamos imaginar alguma coisa do tipo assim. Um homem pode cobiçar a mulher de outro homem. Ele sabe que está errado, mas ele pode cobiçar a mulher de outro homem. Note que nesse caso, ele sabe que está errado. Então isso é uma cobiça em que a lei já declara que está errado. Então ele meio que fica ressabiado com a sua vontade de querer possuir. Por outro lado, quando Tiago fala aqui de cobiça, ele não está falando dessa cobiça que é má em si mesmo. Ele está falando como cobiça qualquer coisa que nós colocamos dentro de nós que é, vamos dizer assim, o motivo da nossa existência. Isto é uma cobiça. Como assim, César? O motivo da nossa existência ser uma cobiça? Observa, eu estou falando do homem natural, ok? Todo homem, toda mulher, todo ser criado, ele nasce com um propósito dentro dele, que é o propósito da sua máxima realização. Ponto. Deus, quando ele coloca o indivíduo no seio de uma família, dentro de uma cidade, em uma organização, em qualquer lugar, ele tem um propósito a ser cumprido. Quando a gente é contratado, por exemplo, para trabalhar numa empresa, a gente pergunta, o que eu vou fazer? Você vai ser aqui atendente do caixa. Ok, então eu sei aonde eu vou trabalhar, qual é o propósito meu ali dentro daquela empresa a partir do trabalho que eu vou executar. Isso é um propósito. Mas esse também é uma cobiça. Por que ele é uma cobiça? Note, eu preciso de emprego. Alguém chega para mim e diz assim, olha, eu estou precisando de um caixa de supermercado. Ótimo, eu preciso de emprego, aquele emprego vai atender a minha necessidade, eu quero aquele emprego para mim, eu me candidato e vou trabalhar naquele emprego. O que eu fiz? Eu cobicei aquele emprego para mim. Eu me apropriei daquele emprego para mim. Esta apropriação, por que ela é uma cobiça? Porque necessariamente Deus não validou
que eu estava no lugar adequado onde ele queria que eu estivesse. Eu queria algo que me atendesse. Isso é uma coisa minha. Não é uma coisa que é da vontade de Deus para a minha vida. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Se nós alcançássemos essa vontade, o nosso senso de realização com o propósito divino se moldaria, se juntaria numa única direção e nós estaríamos na plenitude do nosso chamado. Quando o chamado, ou nós atendemos algo que não é o chamado de Deus, este algo se torna a nossa cobiça. Se você está me acompanhando, escreva #Estou com Cristo. E assim eu sei que você está comigo nesta jornada. Que o Senhor seja louvado.